já tinha falado bom dia, né, para os melhores sextos anos do mundo, que são vocês, né? Já tinha falado bom dia com todo mundo, quase nome por nome. Já falamos um pouquinho aí no início sobre séries, sobre conversamos um tiquinho até todo mundo se localizar, dar uma relaxada e etc, etc, porque nem tudo é apostila. Numa aula de filosofia, nem tudo é apostila. A apostila é um recurso para a gente se orientar, extremamente importante, mas tem vida além de apostila, né? E hoje a gente vai avançar, a ideia da aula de hoje é a gente avançar um pouquinho naquele assunto que a gente começou a discutir na semana passada, sobre contradições. Aí o Cauã, o abençoado, o Cauã perguntou se a aula seria de conversa. Eu falei que sim, nós faríamos uma aula de conversa, mas nós iríamos conversar hoje sobre contradições. Quando a gente fala de contradição, a palavra contradição, ela pode nos dar a ideia de coisas assim, diferentes dentro de uma mesma coisa. Ih, complicou. Fala de novo, professor. Coisas diferentes dentro de uma mesma coisa. Coisas que talvez não teria nada a ver com aquilo, mas que está ali dentro daquela mesma coisa. Eu tenho aqui um vasinho na minha mão. Olha como é que a minha planta está bonita, verdinha, porque eu jogo água nela todos os dias, né? Todos os dias jogo um vasinho aqui na minha mão, jogo uma aguinha aqui na planta, bonitinho. Mentira, gente, é uma planta artificial. Eu tenho aqui um vasinho. O que eu poderia, por exemplo, estar colocando aqui para dar suporte a essa plantinha para ela não cair? Pode responder lá no chat. O que poderia ter dentro desse vaso? Né? O que poderia ter dentro desse vaso? O Manuel falou raiz. Por que raiz, Manuel? Adubo, terra, pedaço de madeira, raiz. Ótimo, vocês são maravilhosos. Eu poderia ter aqui adubo, terra, pedaço de madeira, raiz, pedra. Poderia até ter uma formiga, né? Poderia até ter uma formiga. Porque poderia ter um esterco. Ótimo, Tailã. Poderia ter um esterco. Por que eu poderia ter esses elementos aqui dentro, essas coisas que vocês estão falando? Uma minhoca, oxigênio, ok. Por que essas coisas que vocês estão falando poderiam estar aqui dentro? Por quê? Eu preciso agora saber o porquê que isso que vocês estão falando poderiam estar aqui dentro. O Manuel está arriscando dizer para a planta viver, né? Para a planta sobreviver, o Valeriano está dizendo, a Ana Clara falando para a planta ficar em pé. A Sara conclui, porque é uma planta, perfeito. Né? Porque é uma planta. E esses elementos que vocês falaram até então têm a ver com planta. Né? Tem a ver com planta. Tudo que foi falado até esse momento tem a ver com planta. Agora, suponhamos que não tem nada disso que vocês falaram aqui dentro, e eu tiro daqui de dentro isso aqui, um pedacinho de guardanapo que eu enrolei, desses guardanapos de secar a boca, de secar a mão. Eu enrolei um pedacinho de guardanapo, coloquei aqui dentro de propósito, né? Coloquei aqui dentro de propósito um pedacinho de guardanapo enrolado. Aí é claro que é uma planta artificial, tá certo? É uma planta artificial que está aqui só para um adereço, um enfeite. Mas vamos trabalhar a hipótese de ser uma plantinha de verdade. Eu tenho várias plantinhas de verdade aqui, mas eu estou com preguiça de ir lá pegar. Suponhamos que fosse uma plantinha de verdade essa aqui, né? Eu tenho vários elementos aqui dentro que vocês falaram que fazem parte do que é ser planta. Ou seja, esses vários elementos relacionam com planta. Agora, quando eu tiro daqui de dentro um pedacinho de papel guardanapo dobrado, amassado, a pergunta é: o guardanapo amassado, o pedaço de papel amassado que está ali dentro, faz parte do universo de ser planta? Faz parte o Pedro Valeriano está dizendo que não, né? Que não faz parte do universo de ser planta. Aí você pode pensar assim: o que tem a ver uma planta
Já já te dou a palavra, tá, Giovana e Sara? O que que tem a ver uma planta com um pedaço de guardanapo amassado? Se essa planta fosse verdadeira, eu poderia pensar assim: olha, aqui dentro eu poderia ter esterco, eu poderia ter água, eu poderia ter uma minhoca, uma formiga, oxigênio, ar, terra, adubo, nossa, aquelas pedrinhas, né, que a gente bota para enfeitar e etc, etc. Agora, em sendo um guardanapozinho, um pedaço de guardanapo amassado, o que que isso tem a ver com planta? A galera respondeu aí que não, e eu concordo. Não. Planta e guardanapo amassado são coisas de horizontes diferentes. Estão em universos diferentes. Daí eu posso dizer, olha o passo que eu estou dando agora, tá? Vocês entenderam bem o exemplo? Vou dar um passinho para passar a palavra lá para a jovem Giovana e a Sara falarem, tá? Eu posso dizer, então, que guardanapo amassado e planta não tem nada a ver. Estão fora. Um não pertencem ao universo do outro. E eu posso dizer, então, que o pedacinho de guardanapo amassado está fora do lugar. Está fora de contexto. Concordam comigo? Vai já já, Maciel. Tem 3 pessoas inscritas. Você, começar Giovana, Sara e na sequência você, Maciel, tá? Só vou fechar o raciocínio para abrir a discussão. Eu posso falar, então, que guardanapo, amassado e planta são coisas diferentes? E que esse pedacinho de papel está fora do contexto, está fora do lugar, está fora de ordem, né? Está fora do lugar, está fora do contexto, está fora de ordem. Então, aqui eu tenho uma primeira ideia de que me faz entender que existem coisas que às vezes estão por aí, que estão fora de lugar, que estão fora de ordem. Pode até acontecer, mas não tem muito a ver, percebe? Não tem muito a ver. É esse o raciocínio que eu estou fazendo com vocês. Não tem muito a ver isso aqui. É a mesma coisa se, por exemplo, o Davi Ferreira guardasse papel higiênico no armário da cozinha, né? Se o Davi Ferreira guardasse papel higiênico no armário da cozinha, onde se guarda alimentos e vasilhas e etc., possivelmente a Elisete, que é minha amiga e mãe do Davi, ela daria umas boas broncas no Davi, possivelmente. Ah, mas o papel higiênico está novo, não foi usado, né? É claro que o bichinho está novinho lá, não foi usado, está dentro do pacote, mas ninguém vai, por exemplo, usar papel higiênico novo no pacote lá, comprou na venda, bonitinho, novinho, vai usar para secar a boca na hora do almoço, por exemplo, para limpar a boca na hora do almoço, como se usa um guardanapo. Por que não vai? Porque não é daquilo, está fora de lugar, está fora de ordem, está fora de contexto, está fora de ordem. Né? Então, o que eu estou colocando aqui? Estou colocando que está caro, Calé, está caro, filhote, está caro. Eu estou colocando que existem coisas que não fazem sentido, que não está dentro, não está fora. Saindo dos exemplos de planta e de papel higiênico, de armário, de guardanapo de papel, que a gente falou até agora, e vindo para a filosofia especificamente, existem coisas que nós falamos que não faz sentido. Correto? Existem coisas que nós falamos e não faz sentido. Ou tem algum probleminha de sentido. Né? Então, tem algum probleminha de sentido, de compreensão. Esqueci de vocês não, meninas, está aqui anotadinho, só vou fechar o raciocínio. Não tem sentido, quando você escuta, você nada a ver com o que você falou. Vocês já ouviram pessoas conversando, obviamente, né? E de repente a pessoa começa a falar de uma coisa, no meio da conversa ela fala de outra, e no final ela termina falando de outra coisa, e aí a gente costuma dizer assim, isso não tem lógica, né? Tem lógica isso que você está falando, não. A minha mãe fala assim, isso não tem senso, tem senso esse negócio. Não tem senso na cabecinha dela que não estudou como a gente,
Isso não tem sentido. Não faz sentido, né? Não faz sentido, tá fora de contexto, não tem nexo. Ótimo, Laurete, perfeito, não tem nexo. Não faz sentido. Não ter nexo quer dizer o quê? Não tem muito sentido, tá fora, não tem muita ligação com nada. Que ligação que eu estou fazendo disso? Né? Que ligação que eu estou fazendo disso? Daí, a gente quer concluir com essa primeira parte para abrir para a discussão que existem na nossa linguagem, no nosso discurso, no nosso jeito de escrever, no nosso jeito de falar, existe um elemento importante que é o elemento sentido. Sentido. Sentido quer dizer o que? Olha, aquilo tem lógica, aquilo tem ligação. Quando isso não ocorre, a gente fala que aquilo está em desacordo, aquilo está em contradição, tá? Imagina que a Giovana começasse agora, vou dar a palavra para a Giovana começasse a falar de uma coisa, ela começasse a dizer assim, exemplo, tá? Não sei nem o que a Giovana vai falar. A Giovana começasse a dizer assim, tio, eu gosto muito de filmes, na casa da minha mãe, da minha avó, sei lá onde, tem muitos filmes antigos, eu assisto a esses filmes antigos, né? Eu procuro pesquisar a história que passa nesses filmes antigos, e ela vai falando, e no final ela diz assim, mas eu não gosto de filme. Eu não gosto de filme. O que que houve aí nessa fala? Suponhamos que a Giovana fosse falar isso. O que que houve nessa fala? Houve uma quebra de sentido. Ela começou dizendo que gosta muito de filmes, que em casa tem muitos filmes antigos, que ela assiste a esses filmes antigos, pesquisa a história desses filmes, mas ela não gosta de filme. É meio sem lógica. É totalmente sem lógica. Né? Então, a contradição dentro da filosofia, a gente falou de contradição de sentimentos na semana passada, que é uma outra coisa. Essa mistura, eu estou alegre, mas eu estou triste. Né? É uma coisa meio fora de lógica. A contradição aqui dentro da filosofia é quando há essa quebra de sentido lógico. Isso eu preciso que vocês entendam. Tá? E isso é matéria quase lá de primeiro ano, tá, gente? Essa quebra de sentido lógico. O primeiro ano do ensino médio, tá? É quando há uma quebra de sentido lógico de alguma informação. Exatamente, Gustavo. É quando eu falo que gosto e não gosto de uma coisa ao mesmo tempo. Se eu gosto de filme, eu gosto de filme. Não tem como eu gostar e não gostar ao mesmo tempo de uma coisa. Vamos abrir a palavra para as meninas que se inscreveram e depois a gente amplia essa discussão. Giovana, por gentileza, o microfone é seu. Olha, eu vou votar em 3 pontos seus, que eu vou contrariar um pouco. Essa coisa do papel. Dependendo do papel, ele pode ser sim jogado na planta, por conta que alguns papéis são feitos de materiais recicláveis, biodegradáveis, eu acho que é o nome. E sim, alguns são feitos para você limpar sua mão, limpar alguma coisa, colocar lá dentro. Disso ele vai dissolver e vai começar a ajudar a planta e tal. Esse é o meu ponto. Você falou que tinha 3, faltam 2. Sim, tem mais um. Eu falei 3, era 2. E esse ponto do filme é um pouquinho diferente também, que eu vou contrariar você. Por conta que algumas pessoas gostam de filmes antigos, gostam de pesquisar, mas elas podem até não gostar muito de filmes, por conta que eles são muito pequenos e tem muita mais coisa para pesquisar. Por exemplo, eu gosto de assistir filmes diferenciados, de suspense e tal, depois eu pesquiso dependendo do filme, a história, mas eu não gosto muito de filme, eu prefiro série, por conta que elas já estão direitinhas, dando tudo na cara.
Ok, vamos lá então respondendo aí os dois pontos que ela colocou. O primeiro para mim está claro, Giovana, você falou dependendo do papel, não esse, né? Então, se eu tivesse com um papel biodegradável, ó, a pessoa falou bonito, né, gente? Tá aprendendo bem nas aulas de ciência da tia Vivian, não é? É Vivian que é ciências ou Roberta? Vivian, né? Vivian. Aprendeu bem. Roberta, na aula da Roberta. Ó, Roberta, muito bem. Você falou muito bem, Giovana. Concordo contigo, não tem desacordo nenhum do que eu falei com o que você está colocando. Dependendo do papel, sim, mas não esse. Esse papel aqui, ele não é nada biodegradável. E suponhamos que eu botasse ele numa planta, ele não ia fazer efeito nenhum além de poluir a planta, né? Porque ele não é um papel para isso. É claro que tem papéis que tem, como você mesma disse, eles são feitos justamente assim para não poluir, né? Você joga ele na natureza, você joga ele na natureza, quase que travou ali, você joga o bichinho lá na natureza e ele vai dissolver e tal. Mas não esse, né? Então, no caso do papel, eu acho que está tudo certo. Quanto ao filme, eu concordo contigo, também concordo contigo. O fato de você pesquisar filmes não significa dizer que você tem necessariamente que gostar. Às vezes você assiste um filme só para pesquisa mesmo, né? Às vezes você assiste só porque você, por exemplo, vamos supor que eu seja um historiador, né? E gosto de pesquisar coisas antigas. E na casa da minha avó, exemplo, tem um filme de 1900 e lá vai bolinha que não existe em lugar nenhum mais. Eu vou pesquisar esse filme, eu vou estudar esse filme, etc, 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 né? Mas eu não gostei do filme, eu gosto da pesquisa. Isso é possível também, tá? Não é errado você dizer assim, não. Eu só disse no exemplo o seguinte, eu usei a palavra assim, eu gosto de filmes. Eu usei a conversa dizendo que eu gosto de filmes, eu fiz a afirmativa. Eu estou afirmando que eu gosto de filmes. E depois eu concluo dizendo que eu não gosto de filmes. É esse o exemplo que eu dei para a gente ver o quê? A quebra do sentido. Se eu afirmei que gosto de filmes e depois eu concluo que não gosto de filmes, houve quebra de sentido, houve contradição. Tá? Foi nesse sentido que eu falei, mas como sempre as participações da Giovana são show de bola, ajuda a gente a ampliar o pensamento. Isso mesmo, jovem. Sara. Sara Terra chamando Sara, Sara Terra. Terra, Sara. Tio, eu vou falar sobre o primeiro ponto da Giovana em questão do papel e das plantas. Olha aqui, você falou eu não lembro direito o que você falou, mas era alguma coisa referente a isso. Que o que tem, o que o papel tem a ver com árvore? Bom, você entendeu? Sabe? Eu acho que todo papel que existe no mundo vem de uma árvore. Então, tem a ver sim, tem alguma coisa referente o papel da árvore. É o papel que vem da árvore, no caso. Então, o papel meio que é uma coisa meio que, entre aspas, o meio de uma árvore. Não sei dizer, explicar direito, mas você entendeu. Ok, vocês estão filosofando demais, é isso que dá, né? Estão filosofando muito. É bom, que massa que estão filosofando numa aula de filosofia. Esse é o lugar mesmo. Show de bola. Você tem razão, Sara, você está certa. A galera que estuda aí você pergunta para a Roberta, que Roberta é craque nesse negócio aí, ela é da biologia, ela vai te explicar isso perfeitamente melhor que eu. Mas o papel vem sim da celulose, né? Vem da celulose, e a celulose tem a ver com madeira, tem a ver com planta, tem a ver com árvore. Perfeito. Mas eu me referi sobre o lugar onde o papel está, né? O lugar onde, nesse momento, o papel está. É isso que eu estou colocando para vocês analisar, para vocês refletir, tá? Que bom que deu certo. Que bom que deu certo. Esse pedacinho de papel está fora de lugar. Essa é a ideia que eu estou tentando passar. Ele está fora de lugar. Ele não era para estar aqui, ele era para estar em qualquer outro lugar. Numa lata de lixo, numa sacola, ou sei lá, para descartar depois. Enfim.
Agora, nesse momento, ele está fora de lugar. Ele foi colocado aqui de propósito justamente para a gente pensar isso. Ele está fora de lugar, né? Ele está fora de lugar. É isso que a gente está pensando aqui. E a contradição é quando alguma coisa não encaixa, quando alguma coisa está fora de lugar. Né? Quando alguma coisa está fora de lugar. Depois a gente vai ver, analisar uns exemplos. Vão ver, vocês vão perceber imediatamente quando houve quebra de sentido. Imediatamente, quando houve quebra de sentido, você vai olhar assim e vai falar: caramba, possivelmente você já deve ter até falado isso para sua mãe. Ih, mãe, tem nada a ver com o que você está falando. Né? Tem nada a ver com o que você está falando. Tem nada a ver com o que você está falando. Correto? Ih, Davi, não tem nada a ver com o que você está falando. Esse nada a ver, você está querendo dizer o quê? Olha, eu acho que não tem sentido aí. Eu acho que não tem sentido aí. Beleza? Pode mandar sim, pode falar uma quebra de sentido, alguns vão entender. Depende da quebra de sentido que você vai falar, tá? A gente está falando de... Eu sei, né? A Ana está falando isso e falar isso com a mãe dela, ela sai com os dentes quebrados. Tá certo, isso aí. Ai, meu Deus, vocês são ótimos, fiquei vermelho agora. A gente não pode responder aos nossos pais. Muito bem, Ana. Parabéns, Ana Clara Pontes. Show de bola, Ana Clara Pontes, é isso mesmo. Peraí. A Davi está dizendo, parece que a palavra não tem o mesmo sentido de contra. Ah, sim, eu vou chegar lá, Davi. Aguenta a mão aí que eu vou chegar lá. É isso mesmo. É isso mesmo. Ô, Maciel, terra chamando Maciel, Maciel chamando terra, terra chamando Maciel, Maciel chamando terra. Maciel, Só aqui, tio. Show, jovem, o microfone é seu. É bem assim, o papel não é para estar na planta, mas ele tá ali. É tipo que nem a Sara falou, que o papel vem da árvore. Então, literalmente, ela pode ficar lá, porque é o mesmo material. Olha o que a Maciel está dizendo. O papel não pode não ter a ver com essa planta aqui, com isso aqui, tá, gente? Estou falando com esse negocinho aqui, nem planta é direito. É uma artificial. Eu só peguei o exemplo para a gente pensar a contradição. O papel pode não ter nada a ver com a planta, mas ele está ali. Olha que coisa bacana que saiu aqui, né? Menina da filosofania, Maciel. O papel está ali. Então eu posso dizer que nesse momento ele tem uma relação, porque ele está ali, mesmo que não tem nada a ver, mas nesse momento ele está ali dentro do vazio. Então tem uma relação nesse momento, uma relação mesmo que momentânea. A contradição tem tudo disso. O Davi matou a charada ali quando ele falou assim, olha, contradição não é o contra, não é o contrário. Não é o contrário. A contradição é quando dá um sentido que eu vou falar assim, caramba, isso não está muito certo. Porque quando eu falo assim, isso é uma xícara, isso é um lápis. Nunca apontem lápis desse jeito. Xícara e lápis são a mesma coisa? Xícara e lápis são a mesma... Olha a pergunta. Não. Não? Não adianta você tentar me convencer que xícara e lápis são a mesma coisa. Não. Xícara é uma coisa, lápis é outra coisa. Xícara é usada para uma coisa, lápis é usado para outra coisa. Então eu posso dizer que xícara e lápis são contrários. São ideias totalmente contrárias. Agora ele está com o sol. Agora é noite. Sol e noite são a mesma coisa? Não também. Sol e noite não são a mesma coisa. Isso são oposições. Davi falou ali que a contradição não é necessariamente o contra. Isso são oposições. Agora, contradição é quando, até aqui embaixo no livro tem, olha, a luz do dia é oposta ao escuro da noite. É uma oposição. Ou você acredita que existe vida em Marte ou não acredita. É uma oposição.
Giovana, ou você gosta de filme ou não gosta de filme. É uma contradição. É uma oposição, desculpe. Atividade escolar completa opõe atividade escolar em branco. Também é uma oposição. Agora, a contradição é quando... Aqui está explicadinho, gente. Olha que delícia. Eu nem tinha visto isso. Existem ideias que, mesmo não sendo opostas, elas, de certa forma, fogem um pouco do sentido. Vamos pensar assim... Giovana e Sara, que falaram aí no microfone, Giovana, Sara e Maciel, elas chegam para mim e falam assim: professor Flávio, eu concluí toda a atividade de filosofia, só deixei a última questão em branco. Eu concluí toda a atividade de filosofia, só deixei a última questão em branco. Qual é a quebra de sentido que teve aí? Quer ver como é que vocês sabem? Qual é a quebra de sentido que teve aí? Eu concluí toda a atividade, só deixei a última questão em branco. Tio, a quebra de sentido é que ele não concluiu tudo. Se fosse tudo, ele não teria deixado uma questão. Tudo é tudo, tudo. Não teria deixado uma questão, é simples. Tio, a gente não tá te ouvindo. Eu tô ouvindo você, eu tô vendo você mexer a boca, mas a gente não tá ouvindo. Não tá te ouvindo, mas quando um aluno ligou aqui. Correto? Voltando aqui, voltando ao raciocínio original, voltamos. Quando eu digo toda atividade concluída, quer dizer toda atividade concluída, né? Quer dizer que toda atividade foi concluída. Não justifica eu dizer que entreguei toda atividade concluída, mas a última questão ficou em branco. Se eu falo assim, que a última questão ficou em branco, eu tenho que concluir que, então, não foi toda atividade que foi feita, né? Não foi toda atividade que foi feita, beleza? Entendido isso, gente, o que é uma contradição? Uma contradição, gente, por gentileza, eu já pedi para o chat ser usado somente o Caio para aula, tá, coração? Faz favor pro tio aí, só para aula, para a gente não confundir aqui as cabeças. Entendido? Quando eu digo assim, concluí toda atividade, mas deixei a última em branco, eu estou falando que então não foi toda atividade que foi concluída. Eu tive aí uma oposição de ideias, nesse exemplo. Tive oposição de ideias? Tive oposição? Tive oposição de ideias aí? Quais as ideias que foram opostas? Eu não posso falar que é tudo que é o contrário, é isso que eu estou tentando, não é o contrário, a contradição não é vamos dizer assim, o contrário da coisa, é quando há uma quebra de sentido dentro de uma mesma coisa, quando há uma quebra de lógica dentro de uma mesma coisa, né? Quando há uma quebra de lógica dentro de uma mesma coisa. Vamos para outro exemplo para isso ficar mais claro, a gente vai trabalhar vários exemplos agora e vocês vão conseguir visualizar com mais, como é que eu posso dizer? Com mais ênfase, isso vai ficar mais claro, né? Esses exemplos, 5 minutos dá para a gente mudar o planeta, o Caio. 5 minutos a gente muda o planeta. Vamos para alguns exemplos aí para a gente fazer alguns exercícios e isso vai ficar mais tranquilo. Ano passado, na aula, nós fizemos vários exemplos em sala, rapidinho os meninos pegaram. Vamos pensar assim, observe as seguintes frases padronizadas.
Todo planeta gira em torno do Sol. Nenhum planeta gira em torno do Sol. Algum planeta gira em torno do Sol, algum planeta não gira em torno do Sol. Se você tivesse que fazer o arranjo, a organização dessas frases dentro do quadrinho que está posto aí, eu posso pegar a primeira frase, todo planeta gira em torno do Sol, e fazer a contradição dela, algum planeta gira. O todo generaliza. O algum, ele vai dizer assim, olha, algum planeta gira. O nenhum generaliza. O algum, ele particulariza. Entende? Quando eu falo, oi, O Davi pediu pra gente ir no grupo pra te avisar que apareceu um negócio lá bugando a tela dele, que talvez ele vai ter que sair. tudo bem, Giovana, obrigado, tá? Obrigado. Na semana que vem eu vou trazer para vocês, vou tentar fazer isso mais organizadinho, os exemplos de generalizações que às vezes a gente faz, né? Os exemplos de generalizações. Quando eu digo assim, todo vestido é preto com bolas brancas. O vestido é todo preto com bolas brancas. Qual é o erro de ideia que eu tenho aí? Qual é a quebra de sentido que eu tenho aí? Hein, sexto ano? Vocês cansaram de filosofar? Qual é a quebra de sentido que eu estou aí? O vestido é todo preto com O bolas vestido é brancas. todo preto, mas tem bolinha branca. Qual é o problema de lógica que eu tenho aí, Sara? Ele Foi não é certo? todo preto. Ah, Ele tem Giovana. bolinha branca. Ah, muito bem. Ele não é todo preto, né? Ele não é todo preto. Ele tem uma bolinha branca. Então não poderia falar todo preto. O vestido é preto com bolas brancas. Quando eu falo todo preto, estou dizendo que é todo preto. Né? Teve uma quebra de sentido aí. Aí, às vezes, a gente utiliza isso nas nossas falas o tempo todo, né? Essas generalizações. E essas generalizações, geralmente, elas levam a gente à contradição. Eu vou parar por aqui, porque o nosso tempo já está indo e a gente já está entrando num campo meio difícil agora, né? A gente está entrando num campo um pouquinho difícil. Eu vou semana que vem, vou trazer uns exemplos mais exatos para a gente poder analisar isso junto e vocês frisarem melhor isso aqui. Vou encerrar aqui a gravação. Tenham todos um lindo dia. Obrigado pela participação.